Shalom pessoal, Rabino Jacques, aqui para falar com vocês sobre a Parashá dessa semana, que é Hukat. E ela lida um tema que eu acho complicado, porque no Brasil nós vivemos um mito de que nós somos uma democracia racial, que eu acho que não é necessariamente completamente verdade. É bem verdade que a questão racial é muito mais complicada aqui nos Estados Unidos, e eu acho que vai ficar pior, e eu acho que o racismo aqui nos Estados Unidos ele é real e ele existe em tudo, né? Ou seja, não é só, quando a gente diz racismo, eu creio que no Brasil implica que as pessoas afrodescendentes são tratadas pior pela cor da sua pele, né? Pelos demais. E eu acho que aqui, não, aqui todo mundo discrimina contra todo mundo. Mas eu vou chegar lá, como é que esse tema vem a ver, e a questão é se Miriam, a irmã do Moisés, a grande Miriam, se ela era racista ou não. Então vamos ver. Nessa Parashá, Hukat, nós lemos sobre a morte da irmã mais velha de Moisés, que era Miriam. Há várias passagens na Torá, no Midrash, nas homilias rabínicas, que nos contam quão incrível a Miriam ela era chamada até Miriam a Neviá, Miriam a profetisa. De fato, em algumas casas aqui nos Estados Unidos, há uma tradição no Seder de Pesach de ter, naquele prato de Pesach, eles têm um copo de água para ao lado, né, para lembrar da Miriam, ao lado do copo de vinho para Elial, a Navi, né, para Elial. Depois eu vou explicar por quê. Então, quem é essa Miriam? A Miriam, ela já começa a ser bacana, provar quem ela é, quando ela é menininha. Conta Midrash que quando o faraó decretou que todos os bebês judeus deveriam ser mortos, os homens judeus se separaram das mulheres judias, para não fazer mais bebê, né? Eles ficam juntos, você sabe como é, né? Lembra a aula de biologia na escola, né? Enfim, né? Tem a abelhinha, a flor, então, é aquilo lá. Aí, ele né, porque o faraó decretou que todos os bebês, homens que nascessem, iam ser jogados no rio. E a Miriam, como menininha, convenceu os pais a ficarem juntos. Isso é meio complicado aí, né? Mas enfim. E porque ela disse para eles assim: o decreto do faraó pode ser anulado eventualmente. Porém, não se unirem, não terem filhos, não fazerem mais crianças, vai durar para sempre. Atitude ótima, né? De fato, eu acho que esse pensamento reflete o pensamento judaico que diz, né, que se você estiver em dúvida, é melhor ter neném do que não, né? Sem dúvida, tenha os bebês, porque isso é algo que não pode ser, o não ter bebês é algo que não pode ser cancelado. Bom, então no final, os pais do Moisés se conectam de novo e o bebê Moisés, que vai ser o salvador do seu povo, o salvador de Israel, nasce. Aí, quando o bebê nasce e a mãe do Moisés, que eu vou dar para você um ponto extra se você souber o nome dela, senão eu vou dizer agora, Yochevet, a Yochevet coloca ele numa cesta para ficar flutuando no rio Nilo, para chegar onde estava a irmã do faraó, a princesa, né? O que acontece? A Miriam segue de longe, né, pelo rio, a cestinha do bebê flutuando, e para garantir que o bebê vai estar bem, e aí a filha do faraó, né, naquele então, ela salva o bebê Moisés, e a Miriam chega para ela, conversa com ela e consegue arrumar para que a mãe dela, que era a mãe do bebê também, né, seja a ama de leite daquele bebê, portanto permitindo que o bebê sobreviva. E daí você pode imaginar que esse bebê Moisés, apesar de ter nascido, ter
crescido, ser criado como nobreza egípcia pela família do faraó, também através da sua mãe, sua ama de leite, né, ficou sabendo também de quem ele era, das suas origens judaicas. Portanto, a Miriam teve um papel crucial, fundamental na redenção, no fato do povo judeu pôde ser redimido do cativeiro egípcio. Posteriormente, quando já ocorre os milagres, o êxodo do Egito, a Miriam lidera o povo cantando, né, o Shirat Hayam, o cantar do mar, né, que obviamente, se você assistiu O Príncipe do Egito, da Disney, é uma das melhores cenas daquele desenho animado, a Shira Ladona, muito bom, não vai e assiste. E para esse poema, né, esse cantar do mar, né, que eles cantaram depois que cruzaram, virou até parte da nossa liturgia judaica tradicional. Então, que a Miriam pega as mulheres de lado, com um tamborim, ela lidera elas cantando. Portanto, a sua liderança e o seu papel central nessa jornada através do deserto foi óbvio e fundamental. Ainda assim, talvez, um dos papéis que a Miriam é mais representada, que ela aparece mais, aparece na Parashá dessa semana aqui, Hukat. A Miriam morre, imediatamente o povo começa a reclamar porque não tem água. Daí os rabinos inferem, né, imaginam, ou criam a ideia, ou descobrem que a Miriam tinha algo a ver com água, né, que é fundamental o pessoal cruzando o deserto. E o que a tradição nos ensina, não está na Torá, né, mas é no Midrash, correlacionado com a ideia de que ela morre e não tem água, sinal que ela provia água de alguma maneira, é que a Miriam tinha um poço que dava água para o povo durante os anos das andanças, e esse poço era algo mágico, que inclusive porque Avot diz, né, uma das partes da Mishnah, que algumas coisas que Deus criou entre o fim da sexta-feira e o começo do Shabat. Ou seja, são algumas coisas que Deus criou que são extraordinárias, que viriam a ter um papel futuramente. Nesse caso é o poço da Miriam, que, como um cachorrinho, na medida que eles caminhavam, né, o povo ia caminhando, o poço ia atrás dela. É o máximo, né? Então, quando ela morre, o poço seca, o poço desaparece. Aí então você chega na situação na qual o povo está reclamando, porque não tem água, Moisés fica cheio, Deus manda ele falar com a pedra, ele vai, pega o cajado, dá umas porradas na pedra dá água, porém, diz a nossa tradição que isso acabou sendo negativo para Moisés e por isso ele foi proibido de entrar na terra. História para outro dia. A história, então, falei no início do copo de água para representar a Miriam do lado do copo de vinho para o profeta Elial, seria um lembrete desse poço maravilhoso. Portanto, tudo que eu disse para você até agora mostra que a Miriam era mara, era ótima. Porém, sabe o que a Miriam também era? Humana, como todos nós. Ela, mesmo a pessoa mais bacana, mais justa, mais virtuosa, tem algum momento de debilidade, de fraqueza. E para Miriam foi um evento que nós vimos para chegar algumas semanas atrás, na qual ela e o seu irmão Arão, que era, né, o sumo sacerdote, o irmão mais velho de Moisés, reclamaram sobre a mulher negra do Moisés. Diz assim, Números 12, 2, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele casou. Cuxita vem de Cush,
Cush é a palavra hebraica para Etiópia. Etiópia não é conhecido pela sua população sueca, né? Então Cush era terra de gente preta, negros. Logo, ele se subentende que eles ficaram reclamando porque ele casou com uma mulher negra, né? Então, da pele escura. E esses etíopes, né, pessoal de Cush, eram descendentes do filho de Noé que chamava Ham, que foi maldito pelo seu pai, e também seria uma maneira bem safada, bem racista da Torá, dos autores do texto bíblico, né, de dizer, se fulano é preto é porque é alguma coisa errada com ele, então ele é ruim, né, ele é descendente daquele que foi amaldiçoado. Mas o que rola lá é o seguinte, ambos, Miriam e Arão, falaram fofoca, falaram mal da mulher do Moisés, porém, a Miriam é a única que recebe castigo. Talvez porque ela foi a líder, né? Ela é a única que é punida. E o castigo que ela recebe é algo que chama tsaraat. Tsaraat é uma doença de pele que normalmente é associada de maneira errada com a lepra. Não é lepra. A lepra eu acho que é outra coisa, tá? É uma coisa que a pele fica branca. A pele da Miriam, então, ficou branca. Obviamente ela não era branca, né? Ela era cor de oliva, né? Cor do pessoal do Oriente Médio. E ela... Então, a pele dela fica branca e ela é obrigada a se separar da comunidade por uma semana. É como se Deus estivesse dizendo para ela, você vai reclamar sobre alguém porque a pele dela é negra? Então não se preocupa, eu vou fazer a sua pele ficar bem branquinha. E aí ela se ferra. Agora, a Miriam era racista? Eu diria o seguinte, o meu entender do texto bíblico é que ela é uma pessoa verdadeiramente boa e decente. Porém, ela teve um momento de fraqueza. Tem um musical na Broadway que chama Avenida Q, Avenue Q. E a música, a letra diz: todo mundo é um pouco racista de vez em quando. Depois continua. Isso não significa que você anda de um lado para o outro cometendo crimes de ódio. Olhe ao seu redor, você vai encontrar que ninguém é realmente cego à cor, né? Em inglês se diz colorblind, né? Você não vê cor. Talvez a história da Miriam é uma lição, é uma chamada de atenção para todos nós. Todos nós temos o potencial de sermos racistas. É interessante porque em inglês se diz prejudice, ou em espanhol também prejuicioso. Prejuicioso quer dizer antes, juízo, julgamento, né? Então, em inglês também, prejudice. É julgar antecipadamente, é você ter uma ideia já preconcebida em relação a alguém, baseado na cor da sua pele, a sua religião, sua etnia, nacionalidade ou qualquer outro fator superficial. Né? As pessoas... ou seja, eu creio que todos nós temos essas tendências racistas ou de pré-julgamento, de decidir, tal pessoa, tal grupo é bom, a pessoa é loira de olhos azuis, ela é ótima. Acho que, enfim, esse tipo de coisa, né? E eu acho que é uma tendência que nós temos que lutar conosco mesmo para extinguir essa maneira de pensar e de agir. O famoso líder civil aqui nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., sonhou com uma sociedade que fosse cega para a cor, né? Que cor não fosse importante, onde as pessoas seriam julgadas
das palavras dele, né? Não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E muito antes do Martin Luther King Jr., o profeta Malaquias, que é um dos melhores, né? Disse a mesma coisa. Malaquias 2:10. Será que nós todos não temos um só Pai? Não foi só um Deus que criou a todos nós. Eu termino com esse pensamento, né, que eu acho que nós devemos realmente refletir e não tentar ser melhores do que nós podemos ser, né, ser o melhor que nós podemos ser. E entender que, né, ou seja, talvez você até tenha esses preconceitos, né, em português também, né, seria preconceito. Nós temos esses preconceitos, mas é importante não necessariamente agir neles, mas saber que a gente tem essas ideias e dar para as pessoas a oportunidade de mostrar quem elas realmente são, né? É isso aí. Shabbat Shalom. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha. Recomenda para seus amigos. Se não gostou, recomenda para seus inimigos. Assim eles perdem 16 minutos me assistindo. E quiser saber mais sobre a Brit Brachá, entra aí nas letrinhas aí embaixo, que você vai ver como saber sobre a nossa congregação. E se você quiser apoiar esse canal, nós temos um Apoia-se. Você pode me contatar, eu te dou informação. Tudo de bom.